Então vamos a essa questão de número 597, vocês estão vendo aí 18%, na verdade 18,5%, né? Eu coloquei 18 porque não cabia o meio aí no espaço. Então a questão que traz aí uma referência bibliográfica do Castro NL, talvez não muito conhecido das pessoas, o Ney Leandro de Castro, com o livro, o romance As Pelejas de Ojuara, o Homem que Desafiou o Diabo, e que virou filme aqui no Brasil. Então talvez o filme tenha sido assistido por alguém. Se você viu o filme, deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa adaptação. São Paulo, Arx Editora, 2006. Tá? Então, comentário do narrador do romance, diz o comando, né? Já que a referência bibliográfica deu alguma informação, mas não é uma informação tão conhecida, já que o Ney Leandro de Castro não é o autor canônico. O que é autor canônico? É aquele autor que está nos livros de literatura frequentemente, como é o caso, por exemplo, do José de Alencar ou do Machado de Assis. Então, vamos para o comando. O comentário do narrador do romance, o romance é esse, tá? As Pelejas de Ojuara. Então, o comentário do narrador do romance emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas, esse mais aqui estranho, né? Deveria ser Queen, mas enfim, tá assim no original, mais bonita que sua gota serena, já que é uma estrutura comparativa, né? Mais bonito que tal coisa, mas enfim. Então, o narrador falou que ele emendou com a valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mais bonita que sua gota serena. Relaciona-se esse comentário ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística. Então, a questão, na verdade, não quer saber de literatura, quer saber de variação linguística e qual a variação linguística em que está escrita a valsa que provavelmente aparecerá no texto, tá? Então a gente vai ter que fazer a leitura do texto, ainda que a gente flagre, por exemplo, o arretada aqui, que dá a entender certa variação até regional, uma variação nordestina. Mas será que a valsa está dentro dessa variação nordestina? Se fosse um forró, eu até ficasse mais tentado a marcar. Mas valsa não é muito da tradição nordestina, então é melhor ler o texto para evitar adivinhações que podem se tornar perigosas, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que uma mulher tinha se ajoelhado aos pés da Santa Cruz e jurado em nome de Jesus um grande amor. Mas jurou e não cumpriu, fingiu e me enganou. Para mim você mentiu, para Deus você pecou, né? Prometeu em vão. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras e depois esquece. Então a gente está vendo aí, na verdade, que se trata de uma música, né? Esse trechinho aí que a gente percebeu é um trechinho da música Aos Pés da Cruz, deixa eu colocar aqui para a gente ver, né? Aos Pés da Cruz, interpretada, por exemplo, aqui nessa versão, pelo João Gilberto. Então repare, aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou e em nome de Jesus um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou, para mim você mentiu, para Deus você pecou. Coração tem razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. Então fica a dica aí para quem quiser ouvir a música. Eu também não sei o ritmo, tá, gente? Eu supus aí pela própria rima, pela própria estrutura do trechinho que a gente está vendo, que fosse, na verdade, uma referência a uma canção, né? Então aqui a gente tem aí, né, no fragmento certa melodia, né? Aos pés da Santa Cruz, em nome de Jesus, um grande amor, jurou e não cumpriu, né? Fingiu e me enganou. Então tem essa brincadeira aí da rima, blá blá blá. Tá bom? Então o Zé Araújo parece que ele tá num bar, né? Cantando num tom triste, começando a chegar curiosos ali, vendo ele cantando a dor de cotovelo, né, gente? Aquela dor do bêbado lá, aquela dor talvez da traição, ou enfim, do abandono sentimental. O caboclo estava triste e inspirado, tá bom? Então, como a gente está vendo. Depois dessa canção, que arrepiou os cabelos da Neuza, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mais bonita que sua gota serena. Então, um trecho do comando, né? Então, depois que ele cantou essa primeira música, ele lançou outra. Era a história de uma boneca encantadora vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz. Seus cabelos tinham a cor do sol a irradiar. Fulvos raios de amor. Seus olhos eram circúnvagos. Palavra que a gente nem usa, né? Seus olhos eram circúnvagos do romantismo azul dos lagos, mãos liriais, uns braços divinais, um corpo alvo sem par e os pés muito pequenos. Enfim, eu vi nesta boneca
uma perfeita Vênus. Então a gente pode também aí perceber que se trata de outra canção que está sendo trazida aí no texto das pelejas de Aljoara. A gente pode ver aqui, ó, Boneca, de Carlos Galhardo, também não sei como é o ritmo, fica aí, portanto, a segunda sugestão musical. Então a gente tem, né, eu vi numa vitrine de cristal, sob um soberbo pedestal, não deve ser sob, né, deve ser sobre, no livro, inclusive, aí no fragmento está sobre, uma boneca encantadora, ela está em cima do pedestal. Né? Ela tinha aqui, ó, seus olhos circúnvagos, faltou acento do romantismo azul dos lagos. Estão pegando aqui da internet essa letra com algumas, digamos assim, restrições quanto à grafia, né? Mas enfim, era só para a gente ter essa referência. Então o Zé Araújo está lá, inspirado, né, empolgado, cantando canções. E essa segunda canção, essa segunda que ele chama aí de valsa, se a gente fosse ouvir nós perceberíamos por que uma valsa, está representando que variedade linguística? Então veja, gente, que ela está escrita na norma culta, né? Ela traz aí seus cabelos com plural certinho, tinha uma cor do sol a irradiar, certo vocabulário raro, né? A gente tem aqui liriais, circúnvagos, divinais. Então tem uma construção, a referência a Vênus, que não é popular, né? Não é tão banal. Então a gente vê que é uma construção que está numa variedade culta, na norma padrão. E essa variedade, eu posso dizer na letra A, que é detentora de grande prestígio social, verdadeiro. Né? A norma culta é detentora de grande prestígio social, em oposição, por exemplo, às variantes populares que são mais vítimas de preconceito linguístico, de estigmas, portanto, gabarito A, letra A, verdadeira, tá bom? É uma variedade, essa valsa está numa variedade que é específica da modalidade oral da língua. Alternativa perigosa, né? Porque a valsa é cantada, alguém poderia pensar que ela está na variedade oral, né? Na modalidade oral, mas não, né? Essa valsa, apesar de ser cantada, ela traz uma variante culta, tá bom? Então, falso esse item. A variante da valsa é previsível para o contexto social da narrativa. É uma questão um pouco mais complexa, né? Porque a gente tem que inferir qual o contexto em que o Zé Araújo está. A gente tem algumas pistas, né? Ele é chamado de Caboclo e Zé Araújo, esse nome que não tem muita pompa, mas é algo que ultrapassa o que o texto aparentemente traz, tá? Então acredito que muita gente tenha tido dificuldade para entender até o que a letra C está dizendo. Deixa aí seu comentário. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, quais foram as letras mais marcadas, tá? Porque essa questão de 18,5%, provavelmente a letra verdadeira não é a mais marcada. Então, constituída de construções sintáticas, não é, pela matemática não era, constituída de construções sintáticas complexas. Boa alternativa, provavelmente levou muita gente nela, né? Provavelmente deve ter sido uma das mais marcadas, porque a valsa, realmente nesse parágrafo aqui final, ela está escrita na norma culta. Mas essa norma culta tem uma construção sintática, gente, complexa. Eu posso até dizer que tem algum momento ali um vocabulário mais rebuscado, mas dá para dizer que é uma estrutura sintática complexa, por exemplo, como numa escola literária tal qual o Barroco. Não, porque veja, a gente não tem uma estrutura predominantemente com inversões, com frases rebuscadas. Por exemplo, se a gente pensar aqui na letra, ó, seus cabelos, sujeito, tinham um verbo transitivo direto. Qual é a coisa, né? O objeto, a coisa que tem, a cor do sol a irradiar, fulvos, raios de amor. Então a gente tem metáforas, a gente tem elementos que tornam o texto mais estético, mais refinado, mas não são elementos, ó, seus olhos, de novo sujeito, eram o verbo de ligação, circúnvagos, o predicativo, na forma natural, né, na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, ou então sujeito, verbo, predicativo. Então, uma alternativa que exigia dos participantes da prova um domínio do que vem a ser uma construção sintática. Quem interpretou, por exemplo, sintático como sinônimo de gramatical, deve ter marcado o item E, e essa variante da valsa é valorizadora do conteúdo em detrimento da forma. Não, né, gente? Uma variante estética, você volta aí para figuras de linguagem, você volta, ou melhor, para funções da linguagem, você vai ver o uso de figura de linguagem, você vai ver o uso de rima, né? Ele tem aqui cor, né? Rimando, por exemplo, com amor. Então, quando a gente tem a função poética da linguagem, a forma está em evidência. Então a gente vê que nesse fragmento não há um detrimento, não há uma colocação em segundo plano da forma, já que predomina aí, de certa maneira, também no texto, a função, na valsa, melhor dizendo, a função poética ou estética. Então, mas é uma letra também que pode ter derrubado muita gente. Por falar nisso, vamos ver qual foi ou quais foram os percentuais de marcação dessa questão do Enem de 2013.
2017, tá bom? Então vamos ver aqui, olha só, mudando a tela, pronto. Nós estamos aqui na competência de linguagens e códigos, que diz o seguinte: compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Tá bom, então legal aí essa competência, não abre muita porta, e ele diz na habilidade 25, ó, identificar os textos de diferentes gêneros, a gente está lendo um fragmento de romance, identificar em texto, melhor dizendo, de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro, tá bom? Então, o que é que ele pediu, de fato, qual a variante em que a música, a valsa, aparece? E aí a gente tem as alternativas mais marcadas, até como uma curiosidade, né? A letra mais marcada, de fato, foi a letra D, que eu tinha salientado aqui, constituída de construções sintáticas complexas, beirando aí 30%, né, 29%. A segunda mais marcada, a letra B, com 20%, específica da modalidade oral da língua. O povo pensou que era uma canção, foi nela, provavelmente. Deixa aí, né, a razão que te levou a procurar essa questão aqui no YouTube e o que, se for o caso, né, de você ter pesquisado por que errou e por que você errou. A terceira letra mais marcada foi a verdadeira, com 18,5%, aí arredondado para 19%, e as duas últimas com mais ou menos 16, 17%, as letras E e C, as menos marcadas, mas uma questão razoavelmente equilibrada. Se a gente pensar que a verdadeira só estava distante 3% da menos marcada e 10% da mais marcada, mas mesmo assim uma questão que trouxe, como a gente pode ver, um grau de dificuldade elevado para quem participou dessa edição de 2017 do Enem. Tá bom? E se você não conhecia o canal, se inscreve, porque toda semana chega aqui um vídeo novo comentando uma questão do Enem. Valeu? Então beijão, beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.